Você consegue perdoar um trauma desses? Você já foi traída por quem jurou te proteger? Já foi tratada como objeto enquanto segurava seu próprio filho nos braços? E se na hora mais sombria da sua vida, um homem estranho olhasse para seu bebê e dissesse: "Esse menino tem o meu sangue"? Comente. Você aceitaria a ajuda de um desconhecido se fosse pela vida do seu filho? Curta se acredita que um simples olhar pode mudar o destino. Inscreva-se no canal. Aqui, cada história toca a alma. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda existe justiça no mundo. O cheiro azedo do cigarro grudava na garganta de Lorena enquanto ela embalava o pequeno Mateus contra o peito, sentindo o coraçãozinho acelerado do bebê de 6 meses batendo contra suas costelas. As paredes descascadas do apartamento pareciam sugar toda a luz do dia, deixando apenas sombras dançando nos cantos empoeirados. Ela não entendia por que Ricardo havia insistido para que ela descesse até a sala com o menino no colo, especialmente quando 2 homens de terno escuro esperavam sentados no sofá rasgado, suas vozes graves ecoando como trovões distantes. "Está tudo certo, então?" A voz do homem mais alto cortou o silêncio como uma lâmina, seus dedos tamborilando impacientes sobre uma pasta de couro marrom que exalava o aroma forte de produto químico novo. Lorena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, quando notou como os olhos dele a percorriam de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria. O outro homem, de barba grisalha e óculos espelhados, apenas assentiu enquanto contava uma pilha de notas que farfalhavam entre seus dedos sujos de nicotina. Ricardo, seu marido de 3 anos, limpou a garganta nervosamente, o suor brilhando em sua testa, apesar do frio que penetrava pelas janelas mal fechadas. "Sim, está tudo acertado como combinamos." Sua voz soava estranha, diferente, como se cada palavra fosse forçada através de uma garganta apertada. Lorena percebeu como ele evitava olhar diretamente para ela, seus olhos fixos no chão de tábuas gastas que rangiam sob o peso de suas botas velhas. "Excelente!" O homem de barba grisalha fechou a pasta com um estalo seco que fez Mateus se mexer inquieto nos braços de sua mãe. "Então, agora, ela é responsabilidade nossa." As palavras saíram de sua boca como vapor gelado, cada sílaba carregada de uma frieza que fez o estômago de Lorena se contrair em nós dolorosos. "Como assim?" A pergunta escapou dos lábios de Lorena antes que ela pudesse se conter, sua voz saindo mais alta e desesperada do que pretendia. O bebê começou a chorar, seus pequenos punhos se agitando no ar, enquanto ela tentava acalmá-lo com movimentos automáticos de balanço. O som do choro ecoava pelas paredes nuas como um lamento, misturando-se com o barulho do trânsito distante que entrava pelas frestas das janelas. Ricardo finalmente ergueu os olhos e Lorena viu algo ali que nunca havia visto antes. Uma mistura de culpa e determinação que a fez recuar instintivamente. "Lorena, você vai com eles agora." Sua voz era mecânica, desprovida da warmth que ela conhecia, como se estivesse lendo um roteiro decorado. "Está tudo legalizado, assinado. Não há mais nada que possamos fazer aqui." "Legalizado?" A palavra saiu como um sussurro estrangulado, enquanto Lorena sentia o mundo começar a girar ao seu redor. O cheiro de mofo do apartamento misturava-se com o perfume barato dos homens, criando uma atmosfera sufocante que a fazia lutar por cada respiração. "Ricardo, do que você está falando? Eu não entendo nada." O homem mais alto se levantou, suas articulações estalando como galhos secos, e estendeu uma mão grande e calejada na direção de Lorena. "Venha, senhora. Não vamos ter problemas, certo?" Sua voz tinha um tom de falsa gentileza que não conseguia mascarar a ameaça subjacente. Lorena podia sentir o cheiro de aftershave barato e suor em suas roupas, uma mistura nauseante que a fazia querer vomitar. "Eu não vou a lugar nenhum."
Lorena gritou, apertando Mateus contra o peito com tanta força que o bebê começou a chorar ainda mais alto, seus pequenos pulmões se expandindo e contraindo em soluços desesperados. Lágrimas quentes começaram a escorrer por suas bochechas, deixando trilhas salgadas que ardiam em sua pele fria. Ricardo, por favor, me explique o que está acontecendo. Mas Ricardo já havia virado as costas, caminhando em direção ao quarto com passos pesados que faziam o chão gemer sob seus pés. Está feito, Lorena. Agora você é problema deles. Suas palavras caíram como pedras, no silêncio tenso da sala, cada uma ecoando na mente de Lorena, como um eco cruel de traição. O homem de óculos espelhados se aproximou, seus sapatos de couro fazendo um som seco contra o chão. Não queremos usar força, mas se for necessário... Ele deixou a frase no ar, uma ameaça velada que pairava sobre eles como uma nuvem escura. Lorena podia ver seu próprio reflexo distorcido nas lentes espelhadas, uma imagem fragmentada de terror e desespero. Meu filho, Lorena sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Por favor, não machuquem meu filho. Mateus continuava chorando, seus pequenos dedos agarrando o tecido da blusa dela, como se sentisse o perigo iminente. O calor do corpinho contra o seu era a única coisa real em meio ao pesadelo que se desenrolava. Ninguém vai machucar a criança se você colaborar. O homem mais alto pegou uma mala preta do chão, o couro rangendo sob seus dedos. Vamos, temos um cronograma a cumprir. Ele abriu a mala, revelando documentos neatly organizados, carimbos oficiais brilhando sob a luz fraca da lâmpada pendurada no teto. Lorena sentiu suas pernas falharem, como se alguém tivesse cortado os fios que a mantinham de pé. A realidade começou a se fragmentar ao seu redor. O cheiro acre do cigarro, o som do trânsito distante, as vozes dos homens misturando-se em um eco distorcido. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Está acontecendo, querida. O homem de barba grisalha segurou seu braço com uma força que deixaria marcas roxas na manhã seguinte. E quanto mais cedo você aceitar, melhor para todos nós. Sua respiração cheirava a café frio e cigarros, uma mistura nauseante que a fazia querer se afastar. Quando a porta se fechou atrás deles com um clique final, Lorena ainda podia ouvir os passos de Ricardo no quarto. Cada som, uma punhalada em seu coração, já despedaçado. O bebê havia parado de chorar, exausto, seus pequenos olhos fixos no rosto da mãe, como se procurasse respostas que ela não tinha para dar. O ronco do motor do Mercedes preto parecia um animal ferido enquanto atravessava as ruas molhadas da cidade, os pneus deslizando sobre o asfalto escorregadio que refletia as luzes dos postes como pequenos sóis afogados. Lorena pressionava Mateus contra o peito, sentindo cada curva do carro como uma punhalada em seu estômago, já revirado pelo medo. O cheiro de couro novo dos bancos misturava-se com o perfume enjoativo do desinfetante de carro, criando uma atmosfera sufocante que a fazia lutar por cada respiração. Através da janela escurecida, ela via a cidade passar como um borrão de cores desfocadas, cada luz que se afastava representando mais um passo para longe de tudo que conhecia. Para onde vocês estão me levando? Sua voz saía rouca, quebrada pelas lágrimas que havia derramado durante todo o trajeto. O homem de óculos espelhados, sentado ao seu lado, nem sequer se dignou a olhar em sua direção, seus dedos tamborilando um ritmo nervoso sobre o joelho, enquanto verificava constantemente o relógio de ouro que brilhava em seu pulso peludo. O motorista, o homem mais alto, mantinha os olhos fixos na estrada, ocasionalmente murmurando coordenadas em um fone de ouvido quase invisível. Mateus havia adormecido finalmente, seu pequeno corpo relaxado contra o dela, mas até em sono ele parecia inquieto, suas pequenas sobrancelhas franzidas, como se estivesse tendo pesadelos.
Lorena podia sentir o calor de sua respiração contra seu pescoço. Cada expiração, uma lembrança dolorosa de que precisava ser forte por ele, mesmo quando sentia que estava se despedaçando por dentro. O carro começou a subir uma colina íngreme, as luzes da cidade ficando cada vez mais distantes, até se tornarem apenas pontos cintilantes no vale abaixo. Grandes portões de ferro forjado apareceram através da neblina que começava a se formar, decorados com brasões intrincados que pareciam serpentes entrelaçadas. O som do interfone crepitando cortou o silêncio tenso do carro, seguido por uma voz grave e autoritária que fez Lorena estremecer. Chegaram? A voz através do alto-falante carregava um peso que ela conseguia sentir mesmo através da distorção eletrônica. Os portões se abriram lentamente, rangendo como ossos antigos, revelando uma entrada ladeada por ciprestes escuros que se erguiam como sentinelas silenciosas contra o céu noturno. Sim, senhor, trouxemos ela. O homem de óculos falou pela primeira vez em mais de uma hora. Sua voz carregada de uma deferência que contrastava drasticamente com a frieza que havia demonstrado no apartamento. E o bebê também está aqui. A mansão que surgiu da névoa era uma construção imponente de pedra escura. Suas janelas iluminadas como olhos dourados observando sua chegada. Eve rastejava pelas paredes como veias verdes, e o som de uma fonte de água em algum lugar nos jardins criava uma melodia melancólica que ecoava através da noite úmida. O cheiro de rosas e jasmim chegava até ela através da janela entreaberta, tão doce que quase enjoava, contrastando violentamente com a amargura que sentia na boca. Quando o carro parou diante da entrada principal, Lorena viu um homem descendo as escadas de mármore que levavam à porta. Mesmo na penumbra, ela podia perceber sua estatura imponente, os ombros largos, encobertos por um blazer escuro que parecia ter sido talhado especificamente para seu corpo. Seus passos ecoavam contra a pedra com uma precisão militar, cada movimento calculado e deliberado. Gabriel Antunes Del Monte tinha 47 anos, mas carregava sua idade com uma dignidade que o fazia parecer atemporal. Seus cabelos escuros, ligeiramente grisalhos nas têmporas, estavam perfeitamente penteados para trás, revelando uma testa alta e marcada por linhas de expressão que falavam de anos tomando decisões difíceis. Seus olhos, mesmo à distância, tinham uma intensidade que a fez desviar o olhar instintivamente. Trouxeram ela como combinado. O motorista desceu do carro, suas botas fazendo um som surdo contra o cascalho da entrada. E o bebê também. Gabriel desceu mais alguns degraus, suas mãos enfiadas nos bolsos do blazer, a expressão séria e indecifrável. Quando seus olhos finalmente pousaram sobre Lorena, através da janela do carro, ela sentiu como se ele pudesse ver diretamente através de sua alma, como se cada segredo, cada medo, cada esperança estivesse exposto sob seu olhar penetrante. Tragam-na para dentro. Sua voz era profunda, carregada de uma autoridade natural que não precisava ser forçada. Não havia crueldade em seu tom, mas também não havia calor. Apenas uma eficiência fria, que de alguma forma era ainda mais assustadora que a hostilidade aberta. Quando a porta do carro se abriu, o ar noturno a atingiu como uma bofetada gelada, carregando consigo o aroma de terra úmida e flores noturnas. Lorena tremeu, mais de medo do que de frio, enquanto segurava Mateus com força renovada. O bebê se mexeu em seus braços, abrindo os olhos grandes e escuros que tanto se pareciam com os dela. Gabriel se aproximou, seus passos ecoando no silêncio da noite. À medida que se aproximava, Lorena podia ver mais detalhes de seu rosto. As linhas firmes da mandíbula, a cicatriz quase imperceptível que cortava sua sobrancelha esquerda. A forma como seus lábios se mantinham em uma linha reta que não revelava nada de seus pensamentos. Foi então que seus olhos pousaram sobre Mateus. O mundo pareceu parar. Gabriel congelou no meio de um passo.
seu rosto perdendo toda a cor que tinha. Seus olhos se arregalaram, fixando-se no bebê com uma intensidade que fez Lorena instintivamente apertar o filho contra o peito. Ela podia ver suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ele lutava para manter a compostura, seus dedos se abrindo e fechando em punhos apertados. Isso! Sua voz saiu como um sussurro estrangulado, tão baixa que ela teve que se inclinar para ouvir. Isso não pode ser. No... O homem de óculos espelhados trocou um olhar preocupado com o motorista, claramente não esperando essa reação. Senhor, há algum problema? Mas Gabriel não respondeu. Seus olhos permaneciam fixos em Mateus, que havia acordado completamente e agora olhava de volta para ele com a curiosidade inocente de uma criança. O bebê estendeu uma pequena mão em direção ao desconhecido, seus dedos se abrindo e fechando em um gesto que poderia ter sido um aceno ou uma tentativa de alcançar algo que só ele podia ver. Por favor. A voz de Lorena quebrou o feitiço que parecia ter caído sobre todos eles. Por favor, não machuque meu filho. Lágrimas começaram a escorrer novamente por suas bochechas, deixando trilhas salgadas que ardiam em sua pele fria. Ele é só um bebê. Ele não fez nada de errado. Gabriel finalmente desviou os olhos de Mateus, olhando diretamente para ela pela primeira vez. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar. Surpresa, confusão e algo mais profundo que parecia quase reconhecimento. Machucar? Ele repetiu a palavra como se estivesse testando seu sabor em sua língua. Não vou machucar nenhum de vocês. Sua voz havia recuperado parte de sua firmeza, mas ainda havia um tremor quase imperceptível que revelava que ele não estava tão controlado quanto queria parecer. O vento noturno sussurrava através dos ciprestes, carregando consigo o aroma de rosas que começavam a desabrochar nos jardins escuros. Em algum lugar na distância, um relógio da igreja badalou meia-noite, o som ecoando através do vale como um presságio. Gabriel deu um passo para trás, passando uma mão pelo cabelo em um gesto que revelava mais vulnerabilidade do que provavelmente pretendia mostrar. Levem-na para dentro, disse finalmente, sua voz recuperando parte de sua autoridade anterior. Mas seus olhos ainda não conseguiam se afastar completamente do bebê. E preparem o quarto na ala leste. Ela vai precisar de um lugar adequado para a criança. O interior da mansão envolvia Lorena como um abraço sufocante, o ar carregado de aromas que ela nunca havia experimentado. Madeira envelhecida que exalava décadas de cera de abelha, tapetes persas que sussurravam histórias de gerações sob seus pés descalços, e um perfume sutil de lavanda que parecia brotar das próprias paredes. Os tacos de carvalho escuro refletiam a luz dourada dos candelabros de cristal, criando padrões dançantes que faziam suas pupilas dilatarem e contraírem enquanto tentava processar a opulência ao seu redor. Mateus havia adormecido novamente em seus braços, mas mesmo em sono, ele parecia sentir a mudança de ambiente, seus pequenos punhos se apertando no tecido de sua blusa como se buscasse ancoragem em meio à tempestade de sensações. Por aqui, murmurou uma mulher idosa que havia aparecido como uma sombra entre as colunas de mármore que sustentavam o teto abobadado. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado que puxava a pele de suas têmporas, revelando rugas profundas que falavam de anos de serviço silencioso. O uniforme preto que vestia era impecável, cada botão polido até brilhar como pequenas luas contra o tecido sombrio. O senhor preparou acomodações para a senhora e a criança. Lorena seguiu em silêncio, seus pés descalços fazendo apenas sussurros contra o piso enquanto passavam por corredores que pareciam se estender infinitamente. Retratos de ancestrais mortos há muito tempo,
observavam sua passagem com olhos que pareciam seguir cada movimento, suas expressões solenes criando uma galeria de julgamento silencioso. O som de seus passos ecoava pelas paredes altas, misturando-se com o tic-tac distante de relógios antigos que marcavam o tempo como batimentos cardíacos mecânicos. Quando finalmente pararam diante de uma porta dupla de madeira entalhada, a mulher idosa produziu uma chave antiga do bolso de seu avental. "Esta será a sua suíte", disse com uma voz que carregava sotaque estrangeiro, cada palavra pronunciada com precisão cuidadosa. Há um berço preparado para o pequeno e roupas limpas no armário. Ela hesitou por um momento, seus olhos cansados pousando brevemente sobre Mateus. "O senhor, ele raramente se interessa pelos hóspedes. Você deve ser especial." A porta se abriu, revelando um quarto que poderia ter saído das páginas de um conto de fadas sombrio. As paredes eram cobertas por papel de parede em tons de verde musgo e dourado, decorado com padrões intrincados de folhas e flores que pareciam se mover quando observados pelo canto dos olhos. Uma lareira de mármore dominava uma parede, suas cinzas ainda mornas, exalando um aroma de carvalho queimado que se misturava com o perfume de rosas secas em vasos espalhados pela sala. Lorena entrou lentamente, sentindo o tapete macio sob seus pés como uma carícia inesperada, após horas de superfícies duras e frias. O berço no canto era uma obra de arte em madeira trabalhada, decorado com querubins entalhados que pareciam sorrir benevolentemente para o bebê em seus braços. Lençóis de seda branca brilhavam sob a luz suave das lâmpadas de mesa, prometendo um conforto que ela não sentia há meses. "Descanse um pouco", a mulher disse suavemente antes de se retirar, fechando a porta com um clique suave que ecoou como um suspiro. "O senhor virá falar com você pela manhã." Sozinha, finalmente, Lorena colocou Mateus cuidadosamente no berço, ajustando os pequenos cobertores ao redor de seu corpo relaxado. O bebê suspirou em seu sono, um som tão puro que fez lágrimas brotarem novamente em seus olhos. Como havia chegado àquele lugar? Por que Ricardo a havia traído daquela forma? As perguntas giravam em sua mente como folhas em um redemoinho, cada uma mais dolorosa que a anterior. Foi então que notou a porta entreaberta que levava ao que parecia ser uma biblioteca adjacente. Curiosidade venceu cautela e ela se aproximou silenciosamente, espiando através da abertura. A sala estava mergulhada em sombras, apenas iluminada por raios de luar que entravam através de janelas altas, criando padrões prateados sobre estantes que se erguiam até o teto como torres de conhecimento. Empurrando a porta delicadamente, Lorena entrou na biblioteca, o cheiro de livros antigos e couro envelhecido preenchendo seus pulmões como um perfume familiar que ela não conseguia identificar. Seus dedos traçaram as lombadas dos volumes enquanto caminhava, sentindo a textura rugosa de couros centenários e o relevo dourado de títulos em idiomas que não reconhecia. Foi então que a viu. Na parede oposta, iluminado por um feixe de luar que parecia ter sido colocado ali propositalmente pelos deuses, havia um retrato que a fez parar como se tivesse sido atingida por um raio. A mulher na pintura era jovem, talvez alguns anos mais nova que ela própria, mas as semelhanças eram impossíveis de ignorar. Os mesmos olhos amendoados, a mesma curva dos lábios, o mesmo formato delicado do queixo. Era como olhar em um espelho distorcido pelo tempo e pela arte. Mas não era apenas a mulher que a deixava sem fôlego. Em seus braços, a figura pintada segurava um bebê. E mesmo através das pinceladas artísticas, Lorena podia ver a pequena marca de nascença em forma de lua crescente na testa da criança, exatamente igual à que Mateus carregava. "Meu Deus!" O sussurro escapou de seus lábios antes que pudesse se conter,
ecoando pela biblioteca silenciosa como uma oração quebrada. Suas pernas falharam e ela se apoiou contra uma mesa de leitura, sentindo o mundo girar ao seu redor como um carrossel descontrolado. Interessante, não é? A voz profunda atrás dela a fez pular, seu coração disparando como um pássaro enjaulado. Gabriel estava parado na entrada da biblioteca, sua silhueta recortada contra a luz do corredor, os ombros largos bloqueando qualquer possibilidade de fuga. Havia algo diferente em sua postura agora, menos do empresário controlado e mais do homem atormentado por fantasmas do passado. Eu não queria... Lorena gaguejou, tentando se afastar do retrato como se ele pudesse sugar sua alma se permanecesse muito próxima. A porta estava aberta, Você reconhece ela? Gabriel se aproximou lentamente, cada passo deliberado, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos de seu blazer, mas ela podia ver a tensão em seus ombros, a forma como sua mandíbula se apertava enquanto olhava para o retrato. Ela se parece comigo, Lorena admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Mas isso é impossível. Eu nunca estive aqui antes, nunca vi essa pintura. Gabriel parou ao lado da mesa, seus dedos traçando inconscientemente um padrão no tampo de madeira polida. Esse retrato é de minha irmã, Isabela, ele disse, cada palavra carregada de uma dor que ele claramente lutava para controlar. Ela desapareceu há 2 anos, quando descobriu que estava grávida. O mundo de Lorena desmoronou mais um pouco. Sua irmã... Ela era tudo que me restava de família depois que nossos pais morreram. Gabriel se aproximou do retrato, sua mão se erguendo como se quisesse tocar o rosto pintado, mas parando a centímetros da tela. Isabela sempre foi rebelde, sempre se metia em problemas, mas quando descobriu sobre a gravidez, ela veio até mim desesperada, dizendo que havia se envolvido com pessoas perigosas. Lorena sentia como se estivesse ouvindo uma história sobre outra pessoa, mesmo quando cada palavra ressoava com uma verdade que ela não queria aceitar. O que aconteceu com ela? Ela desapareceu na mesma noite em que me contou sobre o bebê. A voz de Gabriel se tornou áspera, carregada de culpa e arrependimento. Deixou apenas um bilhete dizendo que precisava proteger a criança, que havia pessoas que a queriam morta. Eu procurei por ela durante meses, contratei os melhores investigadores, ofereci recompensas. Ele se virou para encará-la diretamente e Lorena viu lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos escuros. E hoje você aparece em minha porta, carregando um bebê que... Ele não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. A implicação pairava no ar entre eles como fumaça tóxica. Você está dizendo que... Lorena mal conseguia formar as palavras, sua mente lutando contra uma possibilidade que destruiria tudo que pensava saber sobre si mesma. Que meu filho pode ser? Olhe para o retrato novamente, Gabriel disse suavemente, movendo-se para ficar ao lado dela. Veja a marca de nascença na testa do bebê. Lorena forçou-se a olhar, mesmo quando cada instinto gritava para ela correr. Lá estava, clara como o dia mesmo através das pinceladas artísticas, a pequena lua crescente, que era idêntica à que marcava a testa de Mateus. Essa marca, Gabriel continuou, sua voz quase um sussurro, só existe em nossa família. É um traço genético que passa de geração em geração há mais de 200 anos. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia ter substância física, pressionando contra eles como água profunda. Lorena sentia como se estivesse se afogando. Cada respiração, uma luta contra a realidade que se desdobrava ao seu redor como pétalas venenosas. Isso é impossível, ela finalmente conseguiu dizer, mas até para seus próprios ouvidos, as palavras soavam fracas e sem convicção.
Gabriel a observou por um longo momento, seus olhos parecendo catalogar cada detalhe de seu rosto, como se estivesse memorizando uma obra de arte preciosa. Talvez, ele disse finalmente. Ou talvez estejamos finalmente descobrindo a verdade que foi escondida de nós por tempo demais. O laboratório particular de Gabriel ficava no subsolo da mansão, um ambiente asséptico onde o cheiro penetrante de produtos químicos se misturava com o zumbido constante de equipamentos médicos de última geração. Lorena descia as escadas de mármore frio, segurando Mateus contra o peito, cada degrau ecoando como uma sentença sendo pronunciada. As paredes brancas refletiam a luz fluorescente de forma quase cegante, criando uma atmosfera hospitalar que a fazia sentir como se estivesse caminhando para uma cirurgia da qual talvez não acordasse. Não vai doer nada nele, Gabriel disse pela quinta vez em 10 minutos, sua voz carregada de uma tensão que ele lutava para esconder. Havia passado a noite inteira caminhando pelos corredores da mansão, o som de seus passos ecoando pelas paredes como um fantasma inquieto. Agora, vestindo jaleco branco sobre a camisa social amarrotada, ele parecia mais um cientista atormentado do que o empresário controlado que ela havia conhecido na noite anterior. Dr. Martinez, um homem pequeno de óculos espessos e mãos que tremiam ligeiramente, organizava os instrumentos sobre uma mesa de aço inoxidável com precisão obsessiva. Havia sido chamado às pressas durante a madrugada e suas sobrancelhas ainda estavam franzidas pela confusão de ser convocado para realizar um teste de paternidade em condições tão estranhas. É apenas uma pequena amostra de saliva, explicou com voz suave, tentando acalmar Lorena com um sorriso profissional que não alcançava seus olhos cansados. Por que você precisa fazer isso? Lorena perguntou, embora já soubesse a resposta no fundo de seu coração dolorido. Durante as horas de insônia que havia passado olhando para o retrato de Isabela, fragmentos de memórias haviam começado a emergir como destroços flutuando à superfície de um lago escuro. Imagens vagas de um hospital, vozes falando sobre amnésia, um homem que se dizia seu marido, mas cujo toque sempre lhe causava arrepios de medo. Gabriel parou de caminhar e a encarou diretamente. Seus olhos escuros carregados de uma intensidade que a fazia querer desviar o olhar. Porque se esse menino for quem eu penso que é, sua voz quebrou ligeiramente, ele nunca mais vai passar fome, nunca mais vai ser vendido como mercadoria. Ele terá tudo que eu deveria ter dado à minha irmã. O teste foi rápido, quase anticlimático, após toda a tensão acumulada. Uma pequena amostra de saliva de Mateus, que nem sequer acordou durante o procedimento, e outra de Gabriel, cujas mãos tremiam tanto que ele precisou de 3 tentativas para conseguir coletar adequadamente. Dr. Martinez trabalhou em silêncio, seus movimentos precisos e econômicos, enquanto preparava as amostras para a análise. Quanto tempo? Gabriel perguntou, passando a mão pelo cabelo em um gesto que Lorena estava começando a reconhecer como sinal de nervosismo extremo. Com os equipamentos que o senhor tem aqui, 2 horas no máximo, respondeu o médico, já iniciando o processo de extração do DNA. Mas, senhor Del Monte, devo perguntar, há alguma possibilidade de que... Apenas faça o teste. Gabriel cortou bruscamente, virando-se para a janela que oferecia vista para os jardins, onde a manhã começava a clarear entre as árvores. As 2 horas seguintes passaram como uma eternidade suspensa no tempo. Lorena se encontrou vagando pela biblioteca, sempre retornando ao retrato de Isabela como uma mariposa atraída por uma chama mortal. Cada vez que olhava para aquele rosto que espelhava o seu próprio, mais pedaços de uma vida esquecida tentavam se reorganizar em sua mente fragmentada. Ela se lembrava agora de acordar em um hospital, desorientada e sem memória, apenas para ser recebida por um homem que insistia ser seu marido.
Ricardo havia sido gentil no início, cuidadoso, como alguém lidando com vidro quebrado. Mas havia algo em seus olhos, uma satisfação sombria que ela nunca havia questionado até agora. Gabriel aparecia e desaparecia como um fantasma, incapaz de ficar parado por mais de alguns minutos. Ela o via através das janelas, caminhando pelos jardins com passos agitados, ou parado na sala de estar, olhando fixamente para fotografias que ela não conseguia ver de longe. Havia uma dor nele que ressoava com algo profundo em seu próprio peito, como dois instrumentos musicais afinados na mesma frequência trágica. Quando o doutor Martínez finalmente subiu do laboratório, carregando um envelope lacrado, o silêncio na mansão era tão denso que parecia ter substância física. Gabriel estava na sala de estar, parado diante da lareira apagada, suas mãos apoiadas no parapeito de mármore, como se precisasse dele para se manter de pé. Os resultados chegaram. O médico anunciou desnecessariamente, suas palavras ecoando pelo ambiente como pedras jogadas em um poço profundo. Lorena desceu as escadas carregando Mateus, que havia acordado e agora olhava ao redor com a curiosidade inocente de uma criança que não fazia ideia de que seu destino estava sendo decidido por moléculas invisíveis. Seus pequenos dedos brincavam com uma mecha do cabelo da mãe, criando um contraste doloroso entre a leveza de seu mundo e a gravidade do momento. Gabriel se virou lentamente, como se cada movimento custasse anos de sua vida. Suas mãos tremiam quando estendeu os dedos para receber o envelope, e Lorena podia ver suor formando pequenas gotas em sua testa, apesar do frio da manhã. "Você quer que eu leia?" Dr. Martínez ofereceu gentilmente, percebendo o estado emocional de seu paciente. "Não." A palavra saiu como um sussurro áspero. Gabriel rasgou o envelope com mais força do que necessário, o papel fazendo um som que cortou o silêncio como uma lâmina. Seus olhos percorreram as linhas digitadas uma vez, depois outra, como se as palavras pudessem mudar se ele lesse devagar o suficiente. O papel começou a tremer em suas mãos, e Lorena viu quando a cor drenou completamente de seu rosto. "Gabriel?" Ela se aproximou hesitantemente. Mateus ainda em seus braços, sentindo como se estivesse caminhando na borda de um precipício. Ele ergueu os olhos para ela, e o que viu ali a fez recuar instintivamente. Não era raiva ou decepção. Era algo muito mais complexo e terrível. Era o olhar de um homem que havia acabado de descobrir que o mundo que conhecia era uma mentira elaborada. "Ele é meu filho." As palavras saíram como uma confissão arrancada à força, cada sílaba carregada de choque e descrença. "Mateus é meu filho." O papel caiu de suas mãos como uma folha morta, flutuando até o chão, onde ficou como evidência silenciosa de uma verdade que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Lorena sentiu suas pernas falharem e se apoiou contra a parede, lutando para respirar através do nó que se formara em sua garganta. "Mas isso é impossível," ela sussurrou, embora já soubesse que estava negando o inevitável. Nós nunca." Gabriel se aproximou dela lentamente, como se estivesse se movendo através de água espessa. "Eu sei que nunca nos encontramos antes," disse, sua voz áspera pela emoção. "Mas de alguma forma, esse menino carrega meu DNA. De alguma forma você..." Ele parou, incapaz de terminar a frase que reorganizaria suas vidas para sempre. Mateus escolheu esse momento para estender suas pequenas mãos em direção a Gabriel, como havia feito na noite anterior. Mas agora, o gesto carregava um peso completamente diferente. Era o reconhecimento instintivo entre sangue do mesmo sangue, uma conexão que transcendia memória e lógica. "Como?" Lorena perguntou, lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas. "Como isso é possível?" Gabriel tocou delicadamente o rosto de Mateus, seus dedos tremendo contra a pele macia da criança.
Eu não sei, admitiu sua voz quebrada, mas vou descobrir. E quando descobrir... Seus olhos se endureceram com uma determinação que a fez estremecer. Alguém vai pagar por esconder meu filho de mim. O mundo havia mudado completamente em questão de minutos, realinhando-se ao redor dessa nova verdade impossível. Lorena olhou para o homem que acabara de descobrir ser o pai de seu filho, e viu em seus olhos o mesmo desespero e confusão que sentia em seu próprio coração despedaçado. Os 3 dias seguintes se dissolveram em uma névoa de tensão e descobertas perturbadoras que cortavam como vidro através das certezas que Lorena havia construído sobre sua própria vida. Gabriel havia se transformado em um homem obcecado, contratando investigadores particulares, cujas vozes ásperas ecoavam pelos corredores da mansão durante chamadas que se estendiam madrugada adentro. Lorena o encontrava frequentemente na biblioteca, cercado por pilhas de documentos e fotografias, seus olhos vermelhos de insônia, enquanto vasculhava cada pista como um detetive atormentado por um caso pessoal. Encontrei algo, Gabriel disse numa manhã chuvosa, sua voz carregada de uma mistura explosiva de raiva e alívio. Estava parado na entrada do quarto, onde Lorena alimentava Mateus, segurando uma pasta de couro que parecia ter sido manuseada obsessivamente. Sua camisa estava amarrotada, a barba por fazer, dando-lhe uma aparência selvagem que contrastava com o empresário controlado que ela conhecera. Lorena colocou Mateus no berço cuidadosamente, cada movimento deliberado, enquanto tentava se preparar para qualquer revelação que pudesse destruir ainda mais o pouco que restava de sua sanidade. O que você descobriu? Gabriel se aproximou, espalhando fotografias sobre a mesa como cartas de um jogo macabro. Há 2 anos, você foi vítima de um acidente de carro na rodovia que liga a cidade ao hospital regional. Sua voz era clínica, mas ela podia ouvir a emoção reprimida vibrando por baixo da superfície. O carro capotou durante uma tempestade. Você passou 3 semanas em coma. As imagens mostravam destroços de metal retorcido sob luzes de emergência, e Lorena sentiu um arrepio de reconhecimento percorrer sua espinha como dedos gelados. Fragmentos de memórias começaram a emergir. O som de metal se despedaçando, a sensação de estar girando no espaço, depois apenas escuridão que se estendia como um oceano negro. Quando você acordou, Gabriel continuou, virando uma página do relatório médico, sofria de amnésia retrógrada severa. Não conseguia se lembrar de nada dos 6 meses anteriores ao acidente. Ele apontou para uma assinatura no documento. E foi então que Ricardo Mendes apareceu, alegando ser seu marido. Mas ele tinha documentos. Lorena protestou fracamente, embora já soubesse que estava se agarrando a fios de uma teia de mentiras que se desfazia rapidamente. Documentos falsificados. Gabriel pegou outra pasta, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto revelava mais evidências de uma conspiração que ia além de qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Ricardo Mendes trabalha para uma organização de tráfico humano sofisticada. Eles se especializam em mulheres jovens, especialmente aquelas que estão vulneráveis. O quarto começou a girar ao redor de Lorena, as paredes parecendo se inclinar como se ela estivesse num navio em tempestade. Tráfico humano? Eles te mantiveram drogada, Gabriel disse, sua voz se tornando mais áspera a cada palavra. Drogas que causam confusão mental, que tornam suas vítimas mais submissas. E durante esse período... Ele parou como se as próximas palavras fossem veneno em sua boca. Durante esse período, o quê? Lorena se forçou a perguntar, embora cada instinto gritasse para ela parar de escavar essa verdade terrível. Gabriel se levantou abruptamente, caminhando até a janela onde a chuva escorria como lágrimas no vidro.
Eles usaram você para engravidar, com material genético roubado. Sua reflexão no vidro mostrava um homem que havia envelhecido anos em questão de dias. Meu material genético. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sugar o oxigênio do ar. Lorena sentiu como se estivesse caindo através de camadas de realidade, cada uma mais terrível que a anterior. Como? Há 3 anos, eu estava considerando preservar material genético antes de uma cirurgia de risco. Gabriel se virou para encará-la, seus olhos carregados de uma culpa que ela podia sentir emanando dele como calor. O procedimento foi feito numa clínica particular, uma das mais respeitadas da cidade, ou pelo menos era o que eu pensava. Ele pegou mais documentos da pasta, espalhando-os como evidências de um crime que havia destruído múltiplas vidas. A clínica tinha conexões com a organização criminosa. Eles vendiam material genético de homens ricos para operações de fertilização não autorizadas. Mulheres sequestradas eram forçadas a engravidar para que os bebês pudessem ser vendidos posteriormente. Lorena se apoiou contra a parede, sentindo como se cada revelação fosse um soco em seu estômago já dolorido. Então, Mateus, foi concebido através de inseminação artificial forçada. Gabriel terminou, as palavras saindo como confissões arrancadas à força. Você foi violada de uma forma que nem sequer conseguia compreender na época. A náusea veio em ondas, forçando Lorena a correr para o banheiro onde vomitou, até que apenas bile amarga queimava sua garganta. Gabriel apareceu atrás dela, oferecendo uma toalha úmida com mãos que tremiam tanto quanto as dela. Eles permaneceram assim por longos minutos, ela ajoelhada no chão frio de mármore, ele ajoelhado ao lado dela, 2 sobreviventes de um naufrágio tentando se manter à tona. Por que você me quer aqui? Lorena finalmente conseguiu perguntar quando conseguiu se sentar contra a parede do banheiro, sua voz rouca e quebrada. É por vingança? Porque alguém usou meu corpo para roubar seu filho? Gabriel a olhou como se ela tivesse acabado de esbofeteá-lo. Vingança? Ele se sentou no chão ao lado dela, ignorando completamente a incongruência de um milionário sentado no chão de um banheiro. Lorena, você é vítima nessa história tanto quanto eu. Mais que eu. Ele estendeu a mão hesitantemente, tocando delicadamente seu rosto onde lágrimas continuavam escorrendo como chuva silenciosa. Você foi roubada de uma vida que nem sequer consegue se lembrar. Foi usada, manipulada, transformada em incubadora contra sua vontade. E quando não precisaram mais de você... Sua voz se quebrou. Eles te venderam como se fosse lixo. Do quarto ao lado veio o som de Mateus começando a chorar, um som que cortou através da conversa como uma faca. Lorena se levantou automaticamente, seus instintos maternais superando qualquer trauma pessoal, mas Gabriel a segurou gentilmente pelo braço. Eu vou, ele disse suavemente. Deixe-me cuidar dele. Ela o observou através da porta entreaberta enquanto ele se aproximava do berço, seus movimentos inicialmente desajeitados de um homem que nunca havia cuidado de uma criança, mas tornando-se mais naturais quando Mateus parou de chorar ao ouvir sua voz. Havia algo devastadoramente belo na imagem do pai poderoso sussurrando palavras doces para o filho que havia acabado de descobrir. Um contraste doloroso com a forma brutal como essa paternidade havia sido criada. Não quero que você fique aqui por obrigação, Gabriel disse mais tarde, quando Mateus havia adormecido novamente. Não quero que se sinta presa por mais uma situação que não escolheu. Lorena o estudou por um longo momento, notando como a descoberta da verdade havia mudado algo fundamental em sua postura. A autoridade arrogante havia sido substituída por uma vulnerabilidade que o tornava mais humano, mais real. E se eu quiser ficar? Por quê? A pergunta escapou dele como se tivesse sido forçada para fora.
Porque pela primeira vez em 2 anos, ela disse, sentindo a verdade das palavras enquanto as pronunciava, eu me sinto segura. Porque quando você olha para mim, não vejo posse ou manipulação, vejo... Ela pausou procurando a palavra certa. Vejo alguém que entende o que é ter sua vida roubada. Gabriel se aproximou lentamente, como se tivesse medo de assustá-la. Eu não quero apenas proteger vocês, confessou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu quero tentar construir algo real do que sobrou dessa destruição. Quando ele a beijou, foi com uma delicadeza que contrastava completamente com a violência que havia marcado sua vida recente. Seus lábios eram suaves, questionando ao invés de exigindo, oferecendo consolo ao invés de tomar posse. E pela primeira vez, desde que conseguia se lembrar, Lorena sentiu como se estivesse escolhendo seu próprio destino. Então me dê uma coisa. Ela sussurrou contra seus lábios quando finalmente se separaram. Qualquer coisa. Me dê uma vida de verdade. Não como vítima, não como peça num jogo de outras pessoas. Me dê uma chance de escolher quem eu quero ser. Gabriel a segurou como se ela fosse feita de vidro precioso, e ela pôde sentir uma promessa sendo feita sem palavras, selada pelo batimento sincronizado de 2 corações que haviam encontrado um ao outro através do caos. A serenidade frágil que havia se instalado na mansão durante os últimos dias foi despedaçada numa tarde de quinta-feira, quando Gabriel recebeu uma ligação que fez seu rosto perder toda a cor. Lorena estava no jardim de inverno, observando Mateus brincar com raios de sol que filtravam através das folhas de era que cobriam as janelas de vidro, quando ouviu a voz de Gabriel ecoando pelos corredores com uma urgência que fez seu sangue gelar nas veias. Quanto tempo temos? Ele perguntava ao telefone, caminhando em círculos como um animal enjaulado. Não, isso não é suficiente. Você não entende. Eles não vão apenas tentar recuperar a mercadoria. Eles vão eliminar todas as evidências. Lorena se aproximou da porta, Mateus em seus braços, sentindo uma premonição terrível se formar em seu estômago como uma tempestade distante. Quando Gabriel desligou o telefone, suas mãos tremiam e havia suor formando pequenas gotas em sua testa, apesar do frio da tarde. O que foi? Ela perguntou, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. Ricardo descobriu onde você está. Gabriel passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela havia aprendido a associar com extremo estresse. Meus investigadores interceptaram comunicações. Ele está vindo aqui com reforços, hoje à noite. O mundo pareceu inclinar sob os pés de Lorena. Ele quer me levar de volta? Não! A palavra saiu como um tiro, carregada de uma certeza terrível. Ele quer eliminar você. E Mateus também. Vocês sabem demais agora. São evidências vivas de operações que poderiam destruir toda a organização dele. O medo que Lorena havia conseguido manter à distância durante os últimos dias voltou com força total, envolvendo-a como tentáculos gelados que apertavam cada músculo de seu corpo. Mateus começou a chorar, como se pudesse sentir a tensão emanando dela em ondas palpáveis. Nós precisamos sair daqui, Gabriel disse, já se movendo em direção ao telefone novamente. Agora. Mas o destino tinha outros planos. O som de pneus derrapando no cascalho da entrada chegou até eles como um presságio de morte, seguido pelo barulho inconfundível de portas de carros batendo com força militar. Gabriel correu até a janela, suas maldições ecoando pelo ambiente quando viu 3 carros pretos cercando a mansão como predadores ao redor de uma presa ferida. Merda! Eles chegaram antes do que esperávamos. Ele se virou para Lorena, seus olhos queimando com uma intensidade que a fez recuar. Escute-me, há uma passagem secreta na biblioteca que leva aos jardins dos fundos. Pegue Mateus e corra. E você?
Lorena perguntou, mesmo quando Gabriel já a empurrava em direção à saída dos fundos. Eu vou retardá-los. Sua voz era fria, calculada, a voz de um homem que havia tomado uma decisão da qual talvez não voltasse. Vá, agora! O som da porta da frente sendo arrebentada ecoou pela mansão como um trovão, seguido por passos pesados e vozes ásperas gritando ordens. Lorena correu pela biblioteca, Mateus chorando contra seu peito, tentando se lembrar das instruções de Gabriel sobre onde encontrar a passagem secreta. Suas mãos tremiam enquanto procurava entre as estantes, o pânico nublando sua visão como uma névoa vermelha. Finalmente encontrou o mecanismo escondido atrás de um volume de Shakespeare e uma seção da parede deslizou silenciosamente, revelando um túnel estreito que cheirava a terra úmida e história antiga. Ela hesitou apenas por um momento, ouvindo os sons de confronto ecoando pela mansão. Gabriel gritando, móveis sendo quebrados, o som terrível de violência se espalhando como um vírus. O túnel era escuro e claustrofóbico, forçando-a a se mover curvada enquanto Mateus continuava chorando. Seus pequenos punhos agarrando sua blusa, como se entendesse que suas vidas dependiam de silêncio que ela não conseguia lidar. O cheiro de mofo e decomposição preenchia seus pulmões, misturando-se com o sabor metálico do medo em sua boca. Quando finalmente emergiu nos jardins dos fundos, a noite havia caído como uma cortina pesada, apenas pontilhada por luzes distantes da cidade no vale abaixo. Mas ela não teve tempo de se orientar. O som de passos correndo pelo túnel atrás dela a forçou a se mover, correndo entre as árvores com Mateus balançando contra seu peito, galhos baixos arranhando seu rosto e braços. Foi então que viu os faróis cortando a escuridão à sua frente. Eles haviam cercado toda a propriedade. Lorena se escondeu atrás de um carvalho antigo, tentando controlar sua respiração, enquanto Mateus finalmente havia parado de chorar, como se também sentisse o perigo. Ela podia ouvir vozes se aproximando, o som de walkie-talkies crepitando na noite. Ela saiu por aqui. Uma voz áspera disse muito próxima, encontrem-na, o chefe quer isso terminado hoje. Foi então que ouviu outro som, o ronco de um motor potente se aproximando pela estrada principal. Por um momento, esperança floresceu em seu peito. Gabriel havia escapado, mas então viu as luzes, outro carro preto, provavelmente reforços. Exceto que o carro não parou com os outros. Em vez disso, ele acelerou diretamente em direção ao grupo de homens que a procurava, freios gritando quando finalmente parou. A porta se abriu e Gabriel saiu, seu rosto ensanguentado, mas seus olhos queimando com uma fúria que a fez estremecer mesmo à distância. Venham me pegar, seus bastardos! Ele gritou, sua voz ecoando pelos jardins. Ela não está mais aqui! Lorena quase gritou quando viu Gabriel mentindo para protegê-la, colocando-se em perigo mortal para dar-lhe uma chance de escapar. Os homens armados imediatamente voltaram sua atenção para ele, e ela viu quando Ricardo emergiu de trás de uma das árvores, uma arma brilhando em sua mão. Onde está ela, Gabriel? A voz de Ricardo carregava uma crueldade que fez a pele de Lorena se arrepiar. Onde está minha esposa? Ela nunca foi sua esposa, Gabriel cuspiu, sangue escorrendo de um corte acima do olho. Ela era sua prisioneira. Assim como meu filho. O primeiro tiro ecoou pela noite como um trovão, e Lorena assistiu com horror enquanto Gabriel cambaleou, mas não caiu. Sangue floresceu em sua camisa branca como uma flor terrível, mas ele permaneceu de pé, desafiador. Última chance, Ricardo disse, caminhando mais perto. Onde ela está? Já disse, ela não está aqui. A voz de Gabriel estava mais fraca agora, mas ainda carregava aquele núcleo de aço. E mesmo que estivesse, eu nunca deixaria vocês tocarem nela novamente. Antes que Lorena pudesse pensar, antes que o pensamento racional pudesse detê-la, ela estava correndo em direção ao homem que estava sangrando por causa dela, que estava prestes a morrer porque a havia protegido junto com seu filho.
Mateus balançava contra seu peito, mas ela mal notava. Cada fibra de seu ser focada em alcançar Gabriel antes que fosse tarde demais. "Pare!" ela gritou, emergindo das árvores como uma fúria. "Eu estou aqui. Deixem ele em paz." Ricardo se virou em direção a ela, e ela viu satisfação florescer em seu rosto como veneno. "Ah, Lorena, como você está linda quando está desesperada." Gabriel tentou se mover em direção a ela, mas cambaleou, uma mão pressionada contra a mancha crescente de sangue em sua camisa. "Lorena, não! Você deveria ter corrido." "Cale a boca!" Ricardo disse secamente, mantendo sua arma apontada para Gabriel, enquanto fazia sinal para seus homens cercarem Lorena. "Essa reunião tocante está me deixando enjoado." Mas quando os homens se aproximaram, Gabriel fez algo inesperado. Apesar de seu ferimento, apesar de estar em desvantagem numérica, ele se lançou sobre o pistoleiro mais próximo, derrubando-o no chão. "Corra!" ele gritou, lutando pelo controle da arma. O caos explodiu. Tiros ecoaram pela noite enquanto Gabriel lutava como um animal selvagem, usando surpresa e desespero para equilibrar as forças. Mas Lorena não conseguia correr, não conseguia deixá-lo enfrentar isso sozinho. Em vez disso, ela se encontrou se movendo para mais perto, Mateus apertado contra seu peito, observando enquanto o homem que havia se tornado tudo para ela lutava por suas vidas com sangue escorrendo pelo rosto. Quando Gabriel finalmente ganhou o controle de uma das armas, suas mãos estavam firmes apesar de tudo. "Ninguém vai tirar meu filho de mim", ele disse, sua voz carregando pelos jardins como uma promessa e uma ameaça. "Nem ela. Nunca mais." Foi então que Lorena entendeu. Isso não era apenas sobre protegê-los. Era sobre Gabriel finalmente ter algo pelo que valia a pena lutar. Algo pelo que valia a pena sangrar. E enquanto o observava resistir contra chances impossíveis, seu próprio medo começou a se transformar em algo completamente diferente. Algo que parecia voltar para casa. O silêncio após os tiros era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Gabriel e os soluços abafados que escapavam dos lábios de Lorena. O cheiro de pólvora queimada pairava no ar noturno como incenso em uma igreja profana, misturando-se com o aroma doce das rosas que continuavam a florescer nos jardins, indiferentes à violência que havia manchado sua beleza com sangue e terror. Mateus havia parado de chorar, seus grandes olhos escuros fixos no rosto da mãe, como se buscasse reassurance de que o pesadelo havia finalmente terminado. Gabriel permanecia de pé no meio do jardim devastado, a arma ainda fumegante em suas mãos trêmulas, sangue escorrendo de múltiplos ferimentos que pintavam sua camisa branca de um vermelho que parecia quase negro sob a luz da lua. Seus olhos percorriam os corpos espalhados ao redor dele com uma expressão que misturava alívio e horror, como se não conseguisse acreditar completamente que havia sobrevivido ao confronto que poderia ter destruído tudo que lhe importava. "Acabou", ele disse, mais para si mesmo que para ela, a voz rouca como se tivesse gritado por horas. Finalmente acabou. Lorena se aproximou lentamente, cada passo cauteloso, como se pisasse em vidro quebrado. O corpo de Ricardo jazia alguns metros adiante, seus olhos vazios, fixos no céu estrelado, e ela sentiu uma mistura complexa de alívio e náusea ao ver o homem que havia destruído sua vida finalmente silenciado para sempre. Não havia triunfo naquele momento, apenas uma exaustão profunda que penetrava até seus ossos. "Você está ferido", ela sussurrou, notando como Gabriel lutava para permanecer de pé, uma mão pressionada contra o lado esquerdo, onde sangue continuava a vazar entre seus dedos. "Precisa de cuidados médicos." Gabriel soltou a arma, que caiu na grama com um som surdo que fez Lorena estremecer. "Não é tão grave quanto parece", mentiu, embora ela pudesse ver a palidez crescente de seu rosto
e a forma como ele lutava contra ondas de dor que o faziam tremer. Não minta para mim, Lorena disse com firmeza, surpreendendo-se com a autoridade em sua própria voz. Não depois de tudo isso. Você quase morreu por nós. Durante as semanas que se seguiram, a mansão se transformou em um santuário de recuperação, onde o tempo parecia se mover mais devagar, medido não pelos ponteiros de relógios antigos, mas pelo ritmo gradual de cura que tomou conta de suas vidas fragmentadas. Gabriel passou os primeiros dias acamado, sua pele ainda pálida demais e seus movimentos cuidadosos como os de um homem muito mais velho, mas Lorena permaneceu ao seu lado com uma dedicação que surpreendeu ambos. Você não precisa cuidar de mim, ele protestou numa manhã quando ela apareceu com uma bandeja de chá e medicamentos, Mateus dormindo pacificamente em seus braços. Tenho funcionários para isso. Eu quero fazer isso, ela respondeu simplesmente, colocando a bandeja na mesa de cabeceira com movimentos precisos. Você sangrou por nós. É o mínimo que posso fazer. Havia algo terapêutico no ritual de cuidar dele, na forma como suas mãos encontravam propósito ao trocar curativos e verificar febres, como se cada gesto de cuidado fosse uma pequena reparação não apenas de suas feridas físicas, mas das cicatrizes emocionais que ambos carregavam. Gabriel a observava com uma intensidade quieta enquanto ela trabalhava, seus olhos seguindo cada movimento com uma gratidão que ia além das palavras. Por que você não fugiu? Ele perguntou numa tarde, quando ela estava ajudando-o a caminhar pelos corredores, seus passos lentos, mas determinados. No jardim, você poderia ter corrido quando eu disse. Lorena parou, considerando a pergunta que ela mesma havia se feito centenas de vezes. Porque pela primeira vez na minha vida eu tinha algo pelo que valia a pena lutar. Ela disse finalmente. Alguém que lutaria por mim também. Miares, foi naquele momento, parados no corredor, banhado pela luz dourada do pôr-do-sol que entrava pelas janelas altas, que algo fundamental mudou entre eles. Gabriel se virou para encará-la completamente, ignorando a dor que o movimento causava. E ela viu em seus olhos não apenas gratidão ou proteção, mas algo muito mais profundo e complexo. Lorena, ele disse, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente havia visto. Eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que nada disso começou da forma certa. Mas ela o encorajou, sentindo seu coração acelerar com antecipação. Mas quero que você saiba que o que sinto por você não tem nada a ver com Mateus, ou com vingança, ou com qualquer senso de obrigação. Suas mãos encontraram as dela, dedos entrelaçando-se com uma naturalidade que falava de conexões mais profundas que circunstância. Tem a ver com a forma como você me olha sem medo, mesmo depois de tudo. Com a forma como você luta por aqueles que ama, com a forma como você transforma até mesmo a dor em algo belo. Lorena sentiu lágrimas brotando em seus olhos, mas desta vez não eram de medo ou tristeza. Gabriel, eu te amo, ele disse simplesmente, as palavras caindo no espaço entre eles como sementes em terra fértil. Eu te amo de uma forma que não sabia que era possível. E se você me deixar, quero passar o resto da minha vida provando que você merece cada momento de felicidade que eu puder te dar. A resposta dela veio não em palavras, mas em ação, seus lábios encontrando os dele, num beijo que carregava todo o peso da jornada que os havia trazido até ali. Era diferente do beijo delicado que haviam compartilhado antes. Este era uma promessa, uma reivindicação, uma declaração de que escolhiam um ao outro, não por circunstância, mas por amor verdadeiro que havia crescido das cinzas de suas vidas destruídas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, rostos corados pela emoção e pela proximidade.
Mateus escolheu aquele momento para acordar, esticando pequenos braços em direção a Gabriel, com um sorriso que era pura alegria infantil. "Olá, meu menino", Gabriel murmurou, pegando o bebê com movimentos ainda cuidadosos, mas cada vez mais naturais. Papai estava apenas dizendo à mamãe o quanto a ama. A palavra papai fez algo se dissolver no peito de Lorena, uma tensão que ela nem sabia que estava carregando. Pela primeira vez, Mateus tinha uma família de verdade, construída não sobre mentiras e manipulação, mas sobre amor, que havia florescido mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Naquela noite, quando Gabriel estava forte o suficiente para se juntar a ela para o jantar na sala de jantar formal, com Mateus em uma cadeira alta entre eles, Lorena olhou ao redor da mesa e sentiu algo que havia quase esquecido que existia: a sensação de estar em casa. "O que vamos fazer agora?", ela perguntou, enquanto cortava pequenos pedaços de fruta para Mateus, que estava determinado a tentar comer sozinho, com resultados desastrosos, mas adoráveis. Gabriel considerou a pergunta, seus dedos tamborilar contra a mesa de mogno polido. "Agora", ele disse finalmente, "construímos uma vida real, escolhida, não imposta pelas circunstâncias." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela através da luz suave das velas. "Se é isso que você quer, é isso que eu mais quero no mundo", ela respondeu, e sentiu a verdade absoluta dessas palavras ressoar em cada célula de seu corpo. Gabriel sorriu então, o primeiro sorriso verdadeiramente relaxado que ela havia visto dele, e estendeu a mão através da mesa para cobrir a dela. "Então é isso que teremos, prometo." Do lado de fora, o vento noturno sussurrava através dos jardins, onde rosas continuavam a florescer. Sus perfume doce, carregando a promessa de novos começos e segundas chances. E dentro da mansão que havia começado como prisão e se tornado santuário, uma família improvisada, mas genuína, começou a primeira noite de sua nova vida juntos. O futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante com possibilidades infinitas. E Lorena, segurando a mão do homem que havia escolhido amar e observando seu filho rir com alegria pura, soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Um lugar onde amor era escolha, não obrigação. Onde família era criada através de cuidado e dedicação, não apenas sangue. E onde cada amanhecer trazia a promessa de que os pesadelos do passado haviam sido finalmente deixados para trás. O outono chegou à mansão como um pintor silencioso, tingindo as folhas dos jardins com tons de ouro e carmesim que se espalhavam como um tapete real sob os pés de Mateus, que agora dava seus primeiros passos cambaleantes pelos caminhos de pedra. 6 meses haviam passado desde aquela noite terrível que quase havia destruído suas vidas. E a transformação era tão completa que às vezes Lorena se perguntava se não havia sonhado todo o pesadelo anterior. A criança que antes chorava de fome, agora gorduchinha e risonha, perseguindo borboletas com risadas cristalinas que ecoavam pelos corredores da mansão como música celestial. Gabriel havia se recuperado completamente de seus ferimentos, mas as cicatrizes permaneciam. Não apenas as físicas que ele carregava como medalhas de honra, mas as emocionais que o haviam tornado mais terno, mais consciente da fragilidade da felicidade que haviam construído juntos. Lorena o observava todas as manhãs durante o café da manhã, notando como ele sorria genuinamente quando Mateus balbuciava "papá" entre colheradas de mingau, seus olhos brilhando com uma alegria que ela sabia ter custado muito sangue e lágrimas para conquistar. "Ele está crescendo tão rápido", Gabriel murmurou numa manhã de domingo, observando Mateus tentar escalar o sofá da biblioteca com determinação feroz. Parece que foi ontem que era apenas um bebê assustado nos seus braços.
De todas as crianças crescem rápido quando são amadas, Lorena respondeu, acariciando os cabelos escuros de Gabriel, que haviam crescido ligeiramente longos durante sua recuperação. Quando se sentem seguras. Era verdade. Mateus havia florescido sob os cuidados de dois pais que o adoravam, transformando-se de uma criança frequentemente chorosa em um menino curioso e alegre que explorava cada canto da mansão com a confiança de alguém que sabia estar em casa. Gabriel havia se revelado um pai natural, apesar de suas preocupações iniciais, passando horas no chão, brincando com blocos coloridos ou lendo histórias com vozes dramáticas que faziam Mateus gargalhar. Há algo que quero te mostrar, Gabriel disse naquela tarde, quando Mateus estava fazendo sua soneca diária. Ele a levou até um quarto no andar superior que havia permanecido trancado durante todo o tempo que ela estivera na mansão. Quando ele abriu a porta, revelou um ateliê de arte banhado pela luz dourada que entrava através de janelas voltadas para o oeste. Era de Isabela, ele explicou suavemente, observando Lorena explorar o espaço onde cavaletes ainda seguravam telas inacabadas e pincéis esperavam em potes de vidro como soldados adormecidos. Ela sempre foi artista, pintava desde criança. Ele pegou uma tela encostada na parede, revelando um autorretrato de sua irmã, que capturava não apenas sua semelhança física com Lorena, mas algo mais profundo. A mesma determinação quieta nos olhos, a mesma força silenciosa nos ombros delicados. Por que está me mostrando isso? Lorena perguntou, tocando delicadamente a superfície da pintura onde as pinceladas ainda guardavam a textura dos dedos de Isabela. Porque encontrei isto. Gabriel abriu uma gaveta na mesa de trabalho, revelando um diário encadernado em couro marrom, suas páginas amareladas pelo tempo. As últimas entradas, elas falam sobre você. Com mãos trêmulas, Lorena abriu o diário nas páginas marcadas. A caligrafia de Isabela era delicada, mas urgente, as palavras correndo pela página como se ela estivesse lutando contra o tempo. Encontrei a menina que eles usaram, Lorena. Está no hospital sem memória, sem saber que carrega meu sobrinho. Eles vão entregá-la àquele homem terrível que se fará passar por marido. Preciso fazer algo, mas se me aproximar muito, vou colocar todos nós em perigo. Talvez seja melhor assim. Talvez Gabriel possa protegê-los de uma forma que eu nunca conseguiria. Se algo acontecer comigo, espero que um dia eles encontrem o caminho um para o outro. Espero que o amor possa crescer onde foi plantado o horror. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lorena, enquanto lia as palavras proféticas de uma mulher que havia morrido tentando proteger pessoas que nem conhecia. Ela sabia, sussurrou. Isabela sabia sobre mim, sobre Mateus. Ela morreu tentando expor a organização que fez isso com você, Gabriel disse, sua voz carregada de dor renovada. Os investigadores encontraram evidências de que ela estava coletando provas, tentando construir um caso que destruiria Ricardo e seus superiores. Mas eles a descobriram primeiro. Eles permaneceram em silêncio por longos minutos, absorvendo o peso da revelação. Isabela havia sido mais que uma vítima. Havia sido uma guerreira silenciosa, lutando por justiça, mesmo sabendo que provavelmente pagaria com a vida. Há mais uma coisa, Gabriel disse finalmente, puxando uma pequena caixa de veludo azul do bolso do blazer. Isabela escreveu na última entrada que esperava que vocês dois encontrassem o amor verdadeiro. E eu... Ele se ajoelhou diante de Lorena ali mesmo, no ateliê de sua irmã falecida, cercado pelas obras de arte inacabadas e pelos sonhos interrompidos. Eu quero honrar esse desejo dela. A caixa se abriu, revelando um anel de noivado que claramente havia sido escolhido com cuidado obsessivo,
um diamante solitário, cercado por pequenas safiras que captavam a luz da tarde como lágrimas cristalizadas. Mas não era apenas a beleza da joia que tirou o fôlego de Lorena. Era o simbolismo, a promessa de que o futuro poderia ser construído sobre escolhas conscientes ao invés de circunstâncias impostas. Lorena, Gabriel disse, sua voz tremendo com emoção. Sei que nossa história começou da pior forma possível. Sei que você teve sua escolha roubada tantas vezes que talvez tenha medo de fazer uma promessa tão grande. Mas quero que saiba que desta vez, você tem toda a escolha do mundo. Ele fez uma pausa, engolindo com dificuldade antes de continuar. Se você disser sim, será porque escolhe me amar. Se disser não, ainda assim terá um lar aqui pelo tempo que quiser, você e Mateus. Não há pressão, não há obrigação. Apenas amor e a esperança de que possamos construir algo belo do que sobrou de nossas vidas despedaçadas. Lorena olhou para o homem ajoelhado diante dela. Este homem que havia sangrado por ela, que havia transformado uma mansão fria em um lar quente, que havia aprendido a ser pai com uma dedicação que a emocionava todos os dias. Pensou em Mateus, que agora tinha um pai verdadeiro que o amava incondicionalmente. Pensou em Isabela, cuja bênção póstuma parecia pairar sobre eles como incenso sagrado. Gabriel, ela disse suavemente, estendendo a mão para tocar seu rosto, onde lágrimas não derramadas brilhavam em seus olhos. Você me deu muito mais que escolha. Você me deu uma vida. Ela se ajoelhou diante dele, seus rostos agora no mesmo nível, cercados pela arte de uma mulher que havia morrido para que eles pudessem viver. Sim, sussurrou, a palavra saindo como uma oração. Sim, eu escolho você. Escolho nós. Escolho esta família que construímos do caos. E quando ele deslizou o anel em seu dedo, Lorena sentiu como se uma última peça de um quebra-cabeças complexo finalmente tivesse encontrado seu lugar. O anel se ajustava perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. E ela se perguntou se Isabela havia de alguma forma sabido exatamente como esta cena se desenrolaria. Eles se beijaram ali no ateliê banhado pela luz dourada do entardecer, cercados por memórias de uma mulher corajosa e pela promessa de um futuro construído sobre amor verdadeiro. Quando finalmente se separaram, Gabriel apoiou sua testa contra a dela, respirando pesadamente. Vamos nos casar aqui, ele disse impulsivamente, nos jardins onde quase perdemos tudo. Quero que o lugar onde lutamos por nossas vidas seja também o lugar onde prometemos vivê-las juntos. Seria perfeito, Lorena concordou, imaginando como seria caminhar por aqueles jardins, não como uma fugitiva desesperada, mas como uma noiva radiante. Do quarto de Mateus chegou o som de risadas infantis. Ele havia acordado de sua soneca e estava claramente brincando com os brinquedos que Gabriel havia espalhado pelo berço. Era um som que havia se tornado trilha sonora de suas vidas, lembrando-os diariamente de que haviam criado algo precioso e duradouro das cinzas de suas tragédias passadas. Vamos contar para ele? Gabriel perguntou, pegando a mão de Lorena e observando como o anel captava a luz. Vamos, ela respondeu, sabendo que mesmo que Mateus fosse pequeno demais para entender o significado completo, ele sentiria a alegria irradiando deles como o calor de uma lareira. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção ao quarto de seu filho, Lorena olhou uma última vez para o ateliê de Isabela. Havia uma sensação de fechamento ali, como se a mulher que havia morrido protegendo desconhecidos finalmente pudesse descansar, sabendo que sua bênção havia frutificado em amor verdadeiro. O futuro se estendia diante deles como um jardim em primavera, cheio de possibilidades infinitas e da promessa de que, às vezes, até mesmo as histórias que começam nas trevas podem encontrar seu caminho para a luz.
E naquela mansão, onde o amor havia triunfado sobre a manipulação, onde a família havia sido forjada através de escolha ao invés de sangue, 3 corações batiam em sincronia perfeita, o ritmo de uma vida nova, começando sob as bênçãos de uma alma que finalmente encontrara paz.